Olá, boa tarde, a minha turma da segunda série. Que bom, quinta-feira, olha, que legal, não é? Hoje nós temos dois convidados, assim, MMA, olha, um do lado do Atlântico, aqui no, né, do lado da América do Sul, e outro do outro lado do Atlântico, na Europa. Então nós vamos conversar sobre Machado de Assis, do lado de cá, e Eça de Queiroz do lado de lá. Olha que coisa boa, não é? Pois o Atlântico não impediu que um lesse o outro, que um fizesse análise crítica do outro. Então, dois rivais, né, de altíssimo nível. Nós vamos ver as diferenças e o que eles dois têm em comum, porque são leituras de altíssimo nível. O gênio do Machado de Assis, autodidata, e o gênio Eça de Queiroz, né? Foi diplomata, formou-se em Direito, né? E que escreveu grandes obras. Olha, nossos dois convidados são dois convidados que honram, né, a língua portuguesa neste 11 de agosto. Que bom, vamos lá, hein? Vamos lá, meu segundão, beleza, muito bom. Passando, Eça de Queiroz, 1845. Ele é mais novo do que o Machado de Assis, em 6 anos, né? E foi a óbito antes do Machado de Assis, em 1900. Né? Olha, gente, em 2000 foi o centenário de morte dele. Cinema, televisão, música, dança, tudo, né? Foram grandes homenagens para Eça de Queiroz. Passou muito tarde, né? Mas uma produção riquíssima sobre os Maias, que é a obra-prima dele, né? A grande obra. Foi uma superprodução, né, deste grande rival de Machado de Assis, do lado de lá. Que beleza, não é? Como ele foi um grande nome do realismo em Portugal, né? Ele não participou da briga intelectual que marcou o início do realismo em Portugal, né? Que foi a questão Coimbra. Ele começou a participar do pós, né? Eles foram para Lisboa e lá, então, alugaram o cassino e passaram a fazer conferências polêmicas, né? Tudo isso para reformar a mentalidade em Portugal. E ele proferiu a quarta conferência, de nome Realismo como Nova Expressão da Arte. E eu trouxe um trechinho mínimo aqui, mas olha o foco, né? O realismo é uma reação contra o romantismo. Que coisa, não é? O romantismo era a apoteose do sentimento. Era uma coisa que estava superada em Portugal. Mas os autores não, estavam atrasados, né? E aí ele continua. Ele diz assim, ó, o realismo é a anatomia do caráter. Aí a coisa é profunda, hein? E ele continua. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para nos conhecermos, para que saibamos que somos verdadeiros ou falsos, para condenarmos o que houve de mal na sociedade. Você está vendo aí a síntese de dois grandes momentos da história da literatura em língua portuguesa. O romantismo, que era a apoteose do sentimento, e o realismo, que é a anatomia do caráter. Que beleza, não é? Eça de Queiroz, genial. Ele participou das conferências, ajudou nesse processo de mudança de mentalidade em Portugal. O Eça de Queiroz, ele misturou realismo e naturalismo. No Brasil, o Machado é só realista.
Mas os dois têm em comum a análise social e psicológica. Bonito. E os dois ainda têm em comum a linguagem clássica e muita ironia. Epa! Mas tem uma diferençazinha na ironia. O Ecer de Queiroz ele é mais aberto, mais direto, né? Ele é fulminante. Já o Machado de Assis, ele é mais discreto, né? Os dois têm em comum a crítica à burguesia, né? E ao clero, terríveis. O Machado é mais tímido nesses assuntos aqui, principalmente do clero. O Ecer de Queiroz é terrível. Basta a obra A Relíquia, que ele joga duro. Ele sacode a sociedade portuguesa. Ele debocha, ele ironiza, ele é sarcástico. Já o Machado é um pouquinho pé atrás. Bom, uma diferença fundamental é que o Ecer de Queiroz ele tem uma mentalidade reformista em relação à sociedade portuguesa. Machado não. Machado não tem esse compromisso. Mas o Ecer tem. Porque a sociedade portuguesa, imagine, segunda metade do século XIX, é uma sociedade marcada pela beatice, pelo excesso de religiosidade, e isso atrapalhou as mulheres, as jovens. Né? O foco dele é a jovem, a moça portuguesa, educada naquela estrutura familiar tradicional, religiosa, cheia de pudor e rica de sentimento romântico. Olha, o Ecer de Queiroz foi terrível nesse sentido. Eu convido vocês para assistirem a pelo menos 3 filmes, né, da obra do Ecer de Queiroz. No caso, O Crime do Padre Amaro, tem um filme novo, né? O Primo Basílio é primoroso. E a grande obra dele, Os Maias, né? Que em 2000 foi exibido, né? Embora tarde da noite, né? Mas é uma superprodução. Aí, o Ecer, um pouco mais novo do que o Machado, né? E faleceu antes, né? Também. Ele teve problemas sérios. Ele tinha que se pode entender que era um câncer de estômago, né? Mas é uma pessoa brilhante, um super intelectual maravilhoso, né? Por isso que eu convidei aqui para a gente conversar, segundão, os dois juntinhos aqui, vidas paralelas. Olha o Gabriel por aí, boa tarde, não é? Edjane também, da unidade escolar Ubiraci, que beleza, muito legal, a turma assistindo aí, estes dois grandes autores da literatura em língua portuguesa. Olha, é impossível a gente estudar a literatura do nível médio e não estabelecer esse paralelo entre esses dois autores de alto nível, dois rivais, né? Um lendo o outro. Isso é bonito, hein? O Atlântico não foi problema, né? A obra ia, a obra vinha. Um lia o outro lia um. Que beleza, pois está aí. Aqui, olha essa aí, com seu piscinê, cabelo enrupiadinho, um bigodinho estranho, era a época, né? Casou-se já um homem maduro, teve filhos. Do jeito do Machado de Assis, casou-se maduro, mas não teve filhos. Olha aí. Ele teve. Eu trouxe só as obras da segunda fase, porque a primeira ele ainda está naquele dever de casa, ele e o Machado também. Né? O bom dos dois é a ficção da segunda fase. No Ecer ele mistura muito bem o realismo e o naturalismo. Machado não. Machado é um escritor eminentemente e profundamente realista, bonito. Essa fase é de 1875 a 1888. O Ecer já tinha se formado, já tinha viajado muito
Já tinha viajado pelos Estados Unidos, esteve como cônsul em Havana, foi cônsul na Inglaterra, foi diplomata na França e foi um jornalista brilhante. Imagine, ele como jornalista, ele fez a cobertura da inauguração do Canal de Suez. Olha que coisa! Você não tem ideia dessa genialidade desse grande artista, não é? Olha aí o Fernando, vamos que vamos também, não é? O Adriel, a segundona toda por aqui com a gente. Chamar a atenção para o crime do padre Amaro. Oh, você já está sacando aqui a crítica terrível, né? Ao clero, ao celibato. Agora, o mais curioso desse livro é que ele usa o singular, o crime. Quando a gente termina a leitura da obra, você tem os crimes. Qualquer código penal do mundo todo, o Amaro vai cair em pelo menos 10 artigos do Código Penal. Ele é cruel, esse Amaro. E olha a ironia do nome, Amaro, né? Imagine, né? Aí o segundo grande romance dele é o Primo Basílio, de 78. O Basílio é um cafajeste, um picareta, um oportunista. Nós vamos comentar um pouco os dois romances. E a grande obra dele, Os Maias, exibido em 2000, né? Uma superprodução. Eu convido vocês para assistirem essa superprodução. É um seriado, né? Em que no ano 2000, dança, música, cinema, televisão, grandes homenagens para essa de Queiroz. Perfeito. Mas também eu convido vocês para a gente rir das safadezas, né, do romance. Ele é pequenininho, o romance. Né? A Relíquia, que é a história do Raposão. O nome Raposão já é né, bem anarquia. Né? E ele escreveu um punhado de contos. Foram pouquíssimos. O Machado ganha dele de A0. Né? Machado escreveu centenas, né, de contos. Ele não, foi um punhadinho aqui de 16 contos, e olhe lá. Então, os dois têm os prós e os contras. Né? São dois gigantes. É algo maravilhoso. E o mais curioso, ambos sozinhos. Essa a mãe não aceitou. Teve o filho antes do casamento, e aí não quis o filho. Mesmo casando com o pai do menino depois. Mas não sei o que foi que aconteceu. Uns dizem que foi preconceito, outros não sei o quê. Aquele problema do pós-parto, e por aí vai. Eu li uma grande biografia dele, maravilhosa. Mas o biógrafo não consegue explicar essa rejeição. Né? Olha mais gente por aqui. O Leilson, né? Que beleza, muito bom. Pois é o Essa de Queiroz, esse gigante, que nos deu um painel belíssimo, né? De crítica social, análise psicológica da sociedade portuguesa do seu tempo, com ironia, com sarcasmo. Esse mesmo foco aqui é o do Machado de Assis em relação ao Brasil, né? Tendo como cenário a cidade imperial do Rio de Janeiro. Nesse mesmo sentido, crítica social, análise psicológica, né? Com ironia, com sarcasmo, só que o S é mais aberto, é mais direto. Né? Já o Machado é mais discreto. Mas o Essa tinha até razão em ser mais aberto, né? Porque a sociedade portuguesa, lisboeta, digamos assim, além de muito conservadora e tradicionalista, estava, digamos assim, atrasando, né, a juventude feminina. Né? Olha como é curioso isso. Né? Então, já o Machado de Assis criou a personagem mais polêmica da literatura brasileira, e é feminina, que é Capitu. Olha aí. E o Essa, do lado de lá,
ele, como narrador, ele é implacável. Ele vai matando as personagens femininas, porque era uma forma dele agredir a sociedade portuguesa, que deformava a juventude feminina, né, com aquela formação romântico-cristã, muito atrasada. E ele não aceitava isso aí, jogou duro. Né? Bom demais, olha aí. Vamos fazer um comentário do crime do padre Amaro, né? E, na verdade, nós vamos ver que são os crimes do padre. Né? Bom, ele joga aí de uma maneira muito curiosa, com muita ironia, né? Ele cria essa personagem, o padre Amaro, que, para poder criticar o celibato, criticar o oportunismo, é um sujeito que não tinha a mínima vocação, né? Mas precisava destacar-se na sociedade. Então, ele é ordenado padre, vai para Leiria, pertinho de Lisboa. Jovem, né? Folgoso, né? Sem vocação praticamente. Pois não é que ele se apaixona por Amélia? E olha Amélia, olha a caracterização da Amélia. Moça ingênua e sonhadora. Pronto, está aí. Um prato cheio, né? Educada, naquele pieguismo religioso, etc, etc. E aí ele critica duramente essa educação familiar das moças, né? Pois aí, estimulada e tal, já que a mãe dela, a senhora Joaneira, né, tinha um caso com o cônego, outra ironia cruel. E ela, aos pouquinhos, vai cedendo, né, para o Amaro, né, até repudiar o noivo. Olha que coisa, não é? Para ficar mais chocante, ela é noiva. E aí o Amaro vai indo, vai conversando, queixando e tal, até o relacionamento na cama. Olha que coisa mais cruel, né? O Ecer de Queiroz, ele não tem pena nem dó. Jogou duro, né? E o relacionamento vai indo até que a Amélia, vem a parte pior. A Amélia se descobre grávida. Aí o escândalo vai ser bem pequenininho, não é? Sociedade conservadora, aí o bicho pega, né? Turma toda passando aqui, valeu, né? Coivaras, né? Jacobina, Uruçuí, nossa, que beleza, a turma toda do segundão aí assistindo a aula sobre Ecer de Queiroz e Machado de Assis. Olha, são dois gigantes, né? Dois clássicos da literatura em língua portuguesa. E aí a Amélia, o Amaro vai escondendo a Amélia, aquela coisa toda, e temendo o escândalo, vai e volta, esconde, leva e traz de noite, aquele negócio todo. Trabalho de parto. Gente, lá e vem o primeiro crime. Amélia morre no parto. O Amaro pega a criança e entrega para uma pessoa cuidar. Essa pessoa, você vê que esse Ecer de Queiroz é cruel. Essa pessoa que cuida de criança, né, cuida, né? Ou seja, mata. Outro crime. O apelido dessa criatura que cuida de criança, né? O apelido é tecedeira de anjo, né? E os cuidados dessa pessoa, cuidados entre aspas, leva o bebezinho à morte. Gente, não se sabe quantos crimes já tem aqui. Então, não é o crime, são os crimes. É uma forma do Ecer de Queiroz sacudir a Igreja Católica em Portugal. Né? Jogou duro. Porque havia, digamos assim, uma manipulação da sociedade pelos clérigos, né? E eles praticando a hipocrisia na sua profundidade, né? Na sua safadeza toda. A obra é uma pancada.
Eu convido vocês a assistirem ao filme. Tem vários, acho que já tem 3 filmes sobre o crime. E tem um bem contemporâneo mesmo. Bem na vida moderna contemporânea. Bom, o Ecer Queiroz, ele põe em foque, né? Enfoca o tema, do celibato. O que o cara vai, se ordena padre e quebra todos os votos, né? E mergulha na hipocrisia social. O ataque dele é nesse sentido aí. Você vê como a obra é muito moderna, contemporânea, atualizada, né? Constantemente nós estamos vendo aí escândalos, né? Além de escândalo financeiro, o escândalo sexual, né? Esse campo aí. Droga, se você não vai se segurar no celibato, não faça seus votos, evidentemente, né? Esse aí é onde ele joga, ele faz duras críticas, né? Muito legal, olha a turma da Unidade Escolar Ubiraci Carvalho, Isaías Coelho, está bem firme aqui, hein? E o jovem Amaro, né? Bom, no início ele é bom caráter, mas aos pouquinhos ele vai se mostrando, egoísta e manipulador. Isso é uma coisa perigosa, né? Então, essa coisa do sacerdócio dele não é uma devoção, não. Não, é uma opção religiosa porque ele queria aparecer, né? Interesses pessoais. Então, ser um clérigo se destacava, né? Ele não teve forças para reprimir os desejos sexuais, né? E a Amélia foi a grande vítima dele, né? Porque ela já era vítima da educação familiar toda equivocada. Essa estrutura familiar equivocada, o Ecer Queiroz, ele não tem pena, ele arrebenta. E aí, exatamente, ele vai matando as personagens que não tiveram força para poder virar a página e mudar a vida, né? A Amélia não aguentou, né? E pagou caro. E o sem vergonha do Amaro? A pergunta é essa. E cadê o Amaro? Bom, o escândalo, né? Não estourar onde ele estava, ele muda de cidade. Significa dizer o quê? Que ele vai continuar, praticando safadezas. É exatamente isso aí. Bom, o outro grande romance dele, né, é o Primo Basílio. Foi filmado um seriado muito bonito. Eu convido o Segundão para assistir esse seriado aí. O Primo Basílio, né? Aqui o Ecer Queiroz faz uma crítica muito dura à sociedade lisboeta da época, né? Lisboa, uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Visitei tanto, 2 vezes que fui a Portugal. Lisboa é um colosso, uma beleza, né? Aqui é um casal, puxa, que bom, um casal, sabe, quase perfeito. Luísa e Jorge. O problema não é o Jorge, o problema é a Luísa. É o Ecer Queiroz que ataca a estrutura familiar, que não prepara a juventude feminina para encarar a realidade, o trabalho, né? Estudos. Pelos estudos, o trabalho. Não. As moças são, digamos assim, recebem a educação romântica, cristã, né? E aí cai na vala comum. Foi o que aconteceu. Esse casal vive uma vida confortável, né? Uma vida boa, né? Só que Luísa, muito romântica, né? Bonita, ociosa. Olha aí a oficina do capiroto. É a ociosidade.
da moça muito bonita, estrutura doméstica, a falha é aí. Duvido, olha aí, nosso intérprete de Libras trabalhando. Né? Mas na época não, era só bem bom, ociosidade, frivolidade, né? Era um prato cheio para um oportunista, não deu outra. O Basílio, né, o safado, né, que tivera no passado um pequeno namoro com ela, né? Um dia em Lisboa, dá de cara com a Luísa. Já é uma mulher casada, hein? E por ausência, claro, o escritor faz isso. O marido está ausente, está viajando. Ele é um engenheiro, né? Está viajando. E o Basílio é um oportunista, um aproveitador. Né? Passa a seduzir a prima. Olha, que coisa, não é? Passa a seduzir a prima. A prima, né? Sonhadora, romântica, ingênua, né? Bonitinha, mais ordinária, se entrega ao primo. Oh, rapaz, aí o bicho vai pegar. Né? O bicho pega. Passa a encontrar-se secretamente e tal. Você sabe, um dia vai ser descoberto. Não deu outra. Tome bilhete para cá, bilhete para lá, né? E a coisa avançou. Acontece que a Luísa tem uma empregada muito, sabe? Muito esperta. Conseguiu interceptar cartinhas dos dois. E aí o bicho pegou, ela passa a extorquir, chantagear a patroa. Vamos continuar essa coisa doida, né? Uma história de sedução e hipocrisia. A hipocrisia é ampla, né? Sociedade lisboeta. Estrutura familiar deformada, né? Em que os pais criam as filhas naquela concepção romântico-cristã e elas não estão preparadas para a realidade, a vida prática, a realidade. O recado maior é esse. O que é que vai acontecer? A empregada da casa, a Juliana, passa então a extorquir, a fazer sacanagem, chantagear a Luísa. Né? A Luísa começa a adoecer, ter problemas e tal, e o Basílio sem vergonha, né? E cai fora de Lisboa depois de ter feito um estrago danado, né? Luísa se desespera, aquela coisa toda, como sair da enrascada, e a Juliana vai matando na unha. Com a ajuda de um amigo e tal, ela recupera as cartas. E aí o Ecer de Queiroz, o narrador, começa a matar. Mata a empregada, logo. Depois ele mata a Luísa. Luísa esgotada, psicologicamente, depressão, diabo, totalmente despreparada para a realidade, muito frívolo, caiu nas garras desse oportunista sem vergonha, que é o Basílio. É um recado cruel. Né? O marido volta, o Jorge, descobre toda a realidade, né, o triângulo amoroso, perdoa a Luísa. Veja como o escritor é muito interessante. Através do Jorge, ele dá uma lição, né, para a sociedade portuguesa. Ou seja, a ingenuidade dela, a frivolidade dela, a disponibilidade dela de não enxergar a realidade, ela foi uma vítima da sociedade e uma vítima de um sem vergonha de nome Basílio. Que beleza, não é? Isso. Olha, o Basílio é o seguinte, que pena, ela morreu, era meu passatempo, prazeroso, gostoso, etc. Fica o Basílio como, digamos assim, uma lição terrível, né? Que debocha da sociedade.
cuja estrutura familiar, em vez de preparar, deforma a juventude feminina. Beleza! Muito bom, hein? Eu gosto desse romance. E o seriado é bom. Assista ele. Eu trouxe um bilhete, um dos bilhetes que o Basílio manda para a Luísa, não é? A Luísa, tadinha, nunca tinha tido um relacionamento assim tão quente, tão gostoso, né? Eu trouxe o finalzinho do 6º capítulo, o bilhete. Gente, o texto é tão incrível que o Arnaldo Antunes, né, ele grava esse fragmento no disco da Marisa Monte. Quer dizer, poucos alunos sabem disso. Poucas pessoas que ouvem a Marisa Monte, que é top, não é? Sabem que aquela voz, aquele texto que o Arnaldo Antunes declama, né, na composição, né, o Amor, I Love You, não é? É do Eça de Queiroz. E que é uma ironia. A juventude feminina da época, ela não sacava que estava sendo manipulada, usada sexualmente e tudo, né? Era uma moça mesmo despreparada, a Luísa, né? Bom, olha o bilhete. Me acompanhe aí neste bilhete para você ver a beleza, né? Romântica, olha a ironia, né? E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que eles escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, né? Como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Tá aí, eita, essa de Queiroz terrível, né? Tá aí. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Na voz de Marisa Monte. E aí, no meio da composição, né, o Arnaldo Antunes, com a sua voz reconhecível, declama esse bilhete. Né? Arrepia. Né? Só que o bilhete é uma ironia do Eça de Queiroz ao comportamento romântico, né, dessa jovem casada totalmente despreparada para viver a realidade. Né? É o atraso, né? É a deformação da educação familiar, segunda metade do século XIX. É um absurdo, né? É uma crítica terrível que ele faz ao romantismo, né? Tá aí, galera, é algo maravilhoso, curioso também, né? Vocês querem ler mais um pouquinho o bilhete? Meu diretor, me deu um minutinho?
Opa, que beleza, voltamos, hein, Segundão? Segundão, quando eu li este romance pela primeira vez, eu era adolescente, né? Tinha lá meus 17 e tal, né? Eu gostava muito de ler. Aí aos 30 eu li novamente, aos 40 novamente, e por aí vai. Olha, a cada leitura, as palavras são assim, né? Vão explodindo em significados, né? E a gente vai compreendendo o que é a grandeza da literatura, né? A literatura é isso, é linguagem carregada de significados no seu grau máximo, né? Isso é o que a gente pode classificar de grande obra literária, né? E o Primo Basílio é uma grande obra literária. Muito bom. Estou aqui com uma questão nível Enem, né? A gente tem o texto, o bilhete e tal, né? E aí você pode entender o seguinte: o Ecer de Queiroz está empenhado em diagnosticar, né, a sociedade do tempo dele. É um romance realista, naturalista. Tem uma influência do meio, da estrutura doméstica, né? E então, o Primo Basílio, né, trata do adultério na sociedade lisboeta, buscando as causas, né, que teriam levado Luísa, né, a cometê-lo. Então, a pergunta é a seguinte: vamos escolher uma alternativa que mais se aproxima das causas que abriram a Luísa o caminho do adultério. Dá uma olhadinha rapidinho nessas alternativas, você vê que tem uma que é mais apresenta um perfil melhor de explicação, né? A letra A está dizendo que é personagem forte. Nada, a Luísa é uma meleca. Ela caiu na armadilha, então não é uma personagem forte, lógico, né? E então, doentiamente apaixonada, não. Aí não. Não era essa doença de não. Ela teve um caso, mas não era doentiamente apaixonada. Não era passional. Então não dá certo, né? A letra B deixa lá em stand-by. Na letra D diz assim, satisfeita com o marido. Não, foi um casamento ótimo, excelente. Um marido maravilhoso, né? Na letra E, uma vingança por causa do marido. Não, isso aí não tem nada a ver. A letra B é mais apropriada, né? Ingênua, frívola, né? Em disponibilidade, porque o marido estava viajando, né, e tal. E ela fica à mercê do gavião, né? Circunstâncias assim muito propícias. Não deu outra. Aí, hein? Frívola, banal, não é, Adriel? Uma pessoa muito banal, né? Baixo nível de sentimentos, né? Muito frívola. Imagina as leituras dela, romances românticos e tal, né? Era uma despreparada, né? Essa é a resposta. Tem mais? Ah, agora chegou o nosso outro convidado, né? Valeu, Adriel. Vamos lá, galera toda, hein? Chegou o nosso outro convidado, né? Machado de Assis. Que bico de pena bonito esse aqui, né? Foi uma visita minha lá no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira, e eu captei essa imagem lá que tem lá na academia. A Academia Brasileira é a casa de Machado de Assis, hein? Ele é de 839, foi a óbito em 1908, né? Daí, o genial, né? Um gênio brasileiro, um mulato belíssimo ele. Ele era uma pessoa bonita, ele. Moreno, bonito, barba um pouco fechada, né? Usava um piscinê, porque ele era míope, né? Na minha visita à academia, uma das visitas que eu fiz lá, né? Lá tem um andar que é só tudo da casa do Machado e dele. Tudo.
Até o piscinê dele está lá em cima da mesinha lá, né? Incrível, né? Joaquim Maria Machado de Assis. O Carlos Drummond de Andrade, né, um gigante da poesia, de um bruxo poeta para um bruxo ficcionista, né? Escreveu um longo poema. Eu tenho o poema, lógico, todo, né? E ele era conhecido, o Machado de Assis, né, o bruxo do Cosme Velho, que é a rua lá num bairro no centro do Rio de Janeiro, né? Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te e me recebes na sala trastejada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos pedem o amarelo. Isso aqui é um fragmento de um verso lindíssimo dele, de um poema muito famoso. Porque o poema do Drummond, ele vai enxertando, né, intertextos da grande obra do Machado de Assis, né, da poesia, dos romances, dos contos, né, a grandeza dele, da segunda fase da obra dele, né, dos romances e dos contos. Eu estou trazendo 2 contos aqui para a gente conversar. Tá bom? De novo, interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Olha que homenagem linda, né? Os outros, né, leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, né, um gênio da poesia, escreve esse belo, longo poema para um gênio da ficção. Esse aí é um estímulo, né, para a gente oferecer a vocês um pouco da grande obra, né, de Machado de Assis. Eu tenho 2 biografias imensas do Machado. Claro que eu li as 2, né? São coisas lindas, né? Para a gente compreender a personalidade deste mulato, né? Genial, né? Que beleza! Vamos lá, galera. Machado de Assis, o ficcionista, hein? Aê! Cheio de humor e ironia, ó, parecido com essa, hein? Um pouco pessimista. Muito de análise psicológica, terrível, né? Personagem complexa. Basta Capitu, hein? Basta você lembrar Capitu, personagens complexas, né? Capitu é a mais complexa, né, da literatura brasileira. Capitu, né? Claro, os temas são comuns, adultério também, né? Hipocrisia da sociedade, né? É engraçado que no Machado de Assis é o seguinte: o humano se esconde por fora e revela-se por dentro. Que paradoxo, né? Tanto no Essa quanto no Machado é mais ou menos isso aí, né? A aparência e a dissimulação. O humano se esconde por fora e revela-se por dentro. Vem, pensa nessa aí, não é? Escritor muito profundo, né? Do nível do Essa, introspectivo, nível do Essa também, não é? E universal. Os dois têm esse foco documental, né? Com muita ironia, no caso do Machado, né? Ele focou a sociedade brasileira, carioca, né? Classe média, né? Do segundo reinado, né? Pegando uma parte do segundo reinado e os primeiros anos da Primeira República, né? Olha aí. Eu disse primeiro reinado? Não, segundo reinado, por favor. Né? É da queda da monarquia até a morte dele em 1908. Né? Muito bom, tá aí. É um convite para vocês também. Tem filmes sobre a Capitu e as obras da segunda fase, né? Eu não gosto muito de assistir aos filmes, não. Eu prefiro ler a obra, porque na minha imaginação, de acordo com a sensibilidade, a gente vai criando as personagens, não é? Muito legal, muito bom. Pois vamos lá? Opa!
Aê! O que mais me chama a atenção no Machado é o narrador. Né? O narrador é o grande segredo da obra dele. Né? Ele vai fazendo comentários, né? O narrador, né? Dialogando com o leitor. Né? Então, vem uma frase aqui que eu preciso que vocês entendam, viu? Esse segundo item aqui. O eu do narrador não é o eu do escritor. Tudo bem? Pense nisso. Pense nisso. Né? O eu do narrador não é o eu do escritor. Basta você verificar, se lembrar do eu do narrador de Memórias Póstumas, né? Narrado em primeira pessoa. Quem é o narrador? Brás Cubas. Então, o eu do narrador Brás Cubas não é o eu do escritor Machado de Assis. Perfeito agora, hein? Sacou essa aí, Adriel? Muito bom. Vamos lá, hein? Perfeito. Turma toda do segundão, né? Galera toda. Júlia Rocha, todo mundo aí, né? E aí vem mais. Né? Já tem uma coisa que Machado de Assis se distancia do essa. O Machado de Assis, ele incomoda muito o leitor, fazendo, né, intertextualidades. Né? Tá aí, ó. O eu do narrador vai fazendo digressões metalinguísticas, né? Sobre como narrar, para quem narrar, vai dialogando com o leitor todo tempo. Ele incomoda o leitor. Né? Isso aí é um perigo danado na obra dele. Né? E aí eu trouxe um fragmento do conto, né? A Cartomante, um conto famosíssimo. Né? É o conto A Cartomante. Perfeito. Olha a primeira pancada logo aí. Hamlet observa Horácio, conversando com Horácio, né? O Hamlet diz o seguinte: olha, Horácio, há muito mais, né, coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Aí ele quebra logo o leitor aí. Né? Hamlet e Horácio são personagens de Shakespeare, do gênio inglês, né? Olha aí. Aí você tem, já a primeira pancada que ele dá no leitor é essa aí. Aí a pergunta é a seguinte: você leu Shakespeare? Né? Esse é o detalhe. Hein? Então a leitura, o Machado oferece muita resistência ao leitor por conta dessas digressões intertextuais, né? Que ele faz com as obras, as grandes obras da literatura ocidental. Né? Bom, eu li Shakespeare. Né? Lá tem esse diálogo entre Hamlet e Horácio. Né? Bom, tudo isso é a Rita, a gostosa da Rita. Lá vem o triângulo amoroso. Ela tem um caso com o Camilo. Só que ela é casada com o Varela, né? E ela toda animada, vai dar tudo certo e tal. Meu namoro é bom, não estou atingindo ninguém. E o marido? Quer dizer, ela, ó, na insanidade do adultério, né? Ela consulta uma cartomante, a cartomante doida para ganhar um dinheirinho, diz assim: olha, a sua vida amorosa está ótima. Você não vai ter problema nenhum com o seu amor. O amor é o Camilo, né? Tá bom. Aí ela conversa com o Camilo. Camilo, eu fui uma cartomante, olha, ela disse que nós dois, olha, vamos ser muito felizes e tudo, etc. Ela é perigosa. Ela é uma sujeita perigosa. É o contrário do essa. As mulheres do Machado, olha, pá! E o Camilo ficou assim, meio tímido, com medo e tal, né? Aqui o Camilo, né?
Ele quis, de certa forma, fugir da Rita, porque ele estava sentindo o perigo, aquela coisa, e a Rita, nada disso. Se enroscou nele, envolveu, apertou, pegou embaixo aquele negócio todo, botou veneno na boca dele e tá! Ele tentou sair, o vexame, o susto, remorsos e tal, foi tentando, até que a vitória dela ficou com ele, né? E ele foi ficando também. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. Olha que metáfora, né? E aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada, né? É só astúcia, sedução, sensualidade, né? Tá bom. E o Vilela? O que acontece com ele? Um dia pegou os dois e pá! Num, pá! No outro, matou os dois. Eis o problema, né? O Machado é cruel em relação a isso, né? Ele mata, o Vilela mata os dois, né? É muito diferente do adultério no Essa, né? O narrador mata a personagem, né? E as coisas ficam impunes. Aqui não, a punição chega a galope, né? Ô, beleza, o Alan tá por aí, gente. O Everton, beleza, tudo bem. A coisa aqui pega, hein? Olha aí, eu trouxe um outro conto muito famoso, né? Missa do Galo, né? Um conto famosíssimo, né? Missa do Galo, conto. A história é curiosíssima aqui na Missa do Galo, né? As mulheres são perigosas aqui no Machado, né? Aqui é um jogo de sedução. Da Conceição, uma mulher de 30 anos, bonita, arrumada, sensual, né? Um rapazinho, né? Ele veio de Mangaratiba, se hospedou na casa dela, né? E combinou com um amigo, ele tem 17 anos. Ela 30. Uma noite de Natal, missa do Galo, né? E ele combinou com um amigo, passe aqui 10 minutinhos antes para a gente ir para a missa e tal. E ele ficou acordado. E as pessoas foram dormir, a Conceição foi dormir, porque o marido estava ausente, né? O marido estava noutra empreitada com a viúva, sabe? E a Conceição, não sei, e tal, né? A Conceição se preparou toda, e aí, tempos depois, o narrador, que é o próprio Nogueira, né, diz assim: nunca pude entender uma conversa que eu tive com essa senhora. A senhora é a Conceição, né? Lá para quase 12, a Conceição entra na sala, toda de chambre, linda, transparente, né? E arrastando o chinelinho, e ele, opa, desculpe, eu não queria acordar você ou a senhora, ele todo pudico, o rapaz, né? A pronúncia é pudico. E o rapaz ali, ela, não, você não me acordou. Acordei por acordar ela, né? Olha a insinuação, acordei por acordar e tal. Na verdade, ela quis testar se ainda era, né? E o rapazinho não entendeu bem, e aquela linguagem ambígua e tudo, né? E ele disse, minha gente, ele ficou torto, só foi entender anos depois. Assim são as mulheres com a gente, né? A gente só vai entender depois as coisas, né? Foi o que aconteceu com o Nogueira, ô rapaz. Mas também ele não tinha esse conhecimento prático das mulheres, né? E a Conceição deu um nó na cabeça dele, né? Olha o que acontece. Galera, vamos fechar nosso encontro hoje com, né, o jovem Nogueira, né, que é o narrador do conto, né? É o narrador e é personagem, né?
Ele ficou apavorado com as insinuações dela, né? Ela é perigosa. A sedução, ela toda transparente, aquele corpo todo moldado, né? As ambiguidades da linguagem. Ela se exibiu para testar a fêmea. Quer saber se eu ainda, né? 30 anos e tal. E ele com 17. Imagina a libido dele, né? Ela toda, né? É uma síntese do jogo estético do corpo com o desejo sexual dionisíaco, né? Essa representação. E cadê o marido? Bom, o marido está ocupado com uma viúva, com lá e tchau, mas isso não é problema, né? O problema é a Conceição, que foi testar se ainda poderia causar um certo impacto. Causou. Né? Só que Nogueira, na época, não entendeu, né? Só foi entender tempos depois, né? Então ele aproveitou o clima da Missa do Galo. Eita, as mulheres no Machado são perigosas, hein? Aproveitou o clima da Missa do Galo, né? Para testar sua condição de fêmea, ardorosa, perigosa, a sua performance, né? De despertar. Eu vou testar se eu ainda estou ainda, né? Nessa condição boa, né? Do prazer. Não deu outra. Ela testou e entendeu que, né? O problema é que o pobre do Nogueira era um rapazinho do interior de Mangaratiba, ali do Rio de Janeiro, né? Que veio fazer os preparatórios para a faculdade. Mas ele ficou zonzo, né? Tadinho do bichinho, né? Imagine a situação, como é cruel, né? É o Machado de Assis, é o mulato perigoso, né? Escrevendo as grandes obras, né? Ele e o Ecer de Queiroz deram recados magníficos, né? Dois rivais, né? Que deixaram uma grande obra em língua portuguesa, grandes textos de ficção, né? É um prazer muito grande relembrar a vocês, fazer esse remember da obra desses dois gigantes da literatura em língua portuguesa. Essa mistura realismo e naturalismo. O Machado não, é análise psicológica profunda, né? Sacode o leitor. Segundão, olha, até o próximo encontro. Valeu, hein?